O presente documentário irá abordar algumas referências historiográficas sobre o índio do Triângulo Mineiro e o material arqueológico encontrado em abundância na região, que comprova sua existência em vários lugares. O objetivo deste documentário é fomentar discussões sobre o tema para futuras pesquisas e melhor conhecimento da pré-história local e regional e o seu aproveitamento no meio escolar. Com a emancipação das cidades do Pontal do Triângulo Mineiro, foram escritas por vários memorialistas locais suas histórias, começando pelos primeiros habitantes colonizadores que doavam parte de suas imensas terras para o patrimônio dedicado a algum santo de sua devoção. Nesse patrimônio, erigia-se uma capela e começava a formação do arraial. A história dos indígenas, verdadeiros donos das terras, foi totalmente apagada. Alguns desses memorialistas citavam poucas linhas comentando a presença de índios na região do Pontal. Edelvaz Teixeira escreve para a revista Caiaca, publicada no ano de 1953 no Pontal, algumas linhas sobre a Fazenda do Bugre, a Aldeia Velha e a Fazenda da Aldeia. Aloísio Novaes, em seu livro 1974, História Antiga de Tuiutaba, comenta numa linha a presença dos índios como infelizes silvícolas. A história indígena do Pontal do Triângulo Mineiro ainda não foi construída. Nas salas de aula não há um aproveitamento sobre a história indígena local. Ainda é desconhecido para os alunos quem eram os verdadeiros donos destas terras. Esperamos que as pesquisas arqueológicas contribuam para uma mudança no ensino da história indígena. O patrimônio cultural local ainda não tem aproveitamento bastante na sala de aula. Quando se fala em sítios arqueológicos, pensa-se logo nas antigas pirâmides do Egito, enquanto a região é farta de material. Quando se fala em quilombo, pensa-se logo no de Palmares, sendo que aqui na região houve um importante quilombo desconhecido das escolas, que é o do Ambrósio, localizado na cidade de Ibiá, Minas Gerais. A certeza da presença de civilizações pré-históricas está presente na imensa quantidade de artefatos arqueológicos encontrados pelos primeiros colonizadores que na região se instalavam a partir do século XIX. Esses habitantes encontravam artefatos inteiros, como panelas, machadinhos, cachimbos, etc., e eram denominados de panelas dos bugres. As machadinhas eram denominadas pedras de raio, pois acreditavam que essas pedras vinham dos raios. Alguns desses moradores entendiam que esses artefatos pertenciam a moradores antigos da região. Outros ignoravam por completo a procedência destes. O primeiro achado arqueológico na região do Pontal, que causou destaque e admiração, foi na década de 1950, quando da construção da usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada, que abasteceria a futura capital do país, que estava sendo construída no Planalto Central. A primeira etapa da usina foi concluída no ano de 1958. Nessa construção, com o revolvimento do solo, foram encontradas próximos ao rio Paranaíba várias igaçabas enterradas, sobrepostas umas às outras em um esbarrancado. Essas informações foram dadas pelo senhor José Ferreira de Menezes, primeiro escrivão de paz de Cachoeira Dourada, hoje já falecido. Seu Menezes, como era conhecido, guardou em sua residência um pote com uma ossada e um crânio. Segundo seu Menezes, esse pote e a ossada estavam no esbarrancado. Seu Menezes afirmava que uma grande quantidade de potes e igaçabas foram levadas pelos trabalhadores para destinos incertos.
Na década de 1980, a arqueóloga doutora Márcia Angelina Alves, do Museu de Antropologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, criou o Projeto Quebranzol, um programa de prospecções e escavações em vários sítios arqueológicos no Vale do Paranaíba, Minas Gerais. Esse projeto descobriu sítios importantes com datações que chegam até a mais de 7.000 anos antes do presente. No ano de 2009, a Fundação Cultural de Tuiutaba, interessada no conhecimento da arqueologia local, contratou o arqueólogo Dr. Marcelo Fagundes para um diagnóstico no município de Tuiutaba. Foram 15 dias de pesquisas junto ao Rio Tijuco e à região do São Lourenço, que identificaram 38 sítios arqueológicos. No ano de 2011, o município de Cachoeira Dourada, Minas Gerais, assinou convênio com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri para uma pesquisa arqueológica no município. Veio para Cachoeira Dourada o arqueólogo Dr. Marcelo Fagundes, diretor do Laboratório de Arqueologia. Essa pesquisa já encontrou os habitantes da cidade com uma consciência maior a respeito do patrimônio arqueológico em relação à primeira visita de um arqueólogo no ano de 1999. Ao longo desses 12 anos, a mídia impressa e televisiva teve um papel importante ao divulgar os sítios arqueológicos descobertos na região. Em 2011, foram localizados 18 sítios, sendo a maioria deles encontrada na beira do rio Paranaíba, cujas margens foram inundadas pela barragem da usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada. Alguns dos sítios ainda sofrem intervenção da água da barragem. A história dos indígenas do Triângulo Mineiro ainda não está concluída. Muito há ainda por fazer. O que se sabe do passado indígena é muito pouco. O que há é ainda muito preconceito contra os índios. Muitos guardam uma concepção errônea sobre o índio. Na verdade, o índio é inteligente e desenvolvido, sabendo tirar da terra o suficiente para a sua sobrevivência sem denegrir o meio ambiente, coisa que o homem branco ainda não consegue fazer. A educação patrimonial pode e deve ser implementada nas redes de ensino, promovendo conhecimento sobre a pré-história local. Os artefatos como machadinhas, cacos cerâmicos e outros podem ser utilizados em aulas para o conhecimento dos alunos sobre as técnicas utilizadas para a sobrevivência na pré-história. Muito se tem por fazer para a salvaguarda do patrimônio arqueológico da região do Pontal. Muitos sítios descobertos e inventariados são danificados por várias atividades modificadoras do meio ambiente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem dado uma ótima contribuição na proteção do patrimônio cultural. A vinda da Universidade Federal de Uberlândia para Ituiutaba, despertando novas pesquisas sobre o tema, é um importante aliado à construção da história da região, inclusa a história indígena. Esperamos que os debates sobre o tema e novas pesquisas sejam feitas.